Outra coisa que acontece durante a fervura é a adição de lúpulos, né? E a primeira adição, aquela adição tradicional, é uma adição que vai ficar 60 minutos em tempo de fervura. Ou seja, eu vou deixar o lúpulo fervendo por 60 minutos dentro do meu mosto. Então, qual é a implicação de uma adição nesse tempo? A adição de longo tempo, ela promove principalmente amargor na cerveja. Ou seja, né, aqueles lúpulos que têm os alfa-ácidos serão isomerizados e essa isomerização da minha lupulina vai contribuir principalmente com o aumento da sensação de amargor, do IBU da minha cerveja. E para isso, quando usarmos os lúpulos com alfa-ácidos mais intensos, ou seja, acima de 10%, maior vai ser o efeito, menos lúpulos vamos precisar, mais econômico vai ser para nós, né? Ou seja, eu tenho duas opções de lúpulo, um com 5% e um com 10%. Se você usar o de 5% de alfa-ácido, você vai precisar do dobro da quantidade. Né? Se você usar o de 10%, você vai usar menos lúpulo, vai ser mais barato e vai sair talvez mais adequado ao seu propósito. Agora, tenha atenção que aqueles lúpulos que são extremamente amargos, né, por exemplo, com alfa-ácido acima de 15%, que são lúpulos novos, eles tendem a produzir um amargor mais astringente, um amargor ruim. Então, você, quando for comprar um lúpulo e veja lá, estou achando um lúpulo aqui com 17% de alfa-ácido, com 20%, vou gastar só um pouquinho desse lúpulo. Tenha em mente que esse lúpulo ele pode estar trazendo para você uma característica ruim de adstringência no final aí da sua cerveja. Então procure trabalhar ali em relação a esses lúpulos de amargor, 8, 9, 10, 12% são os mais adequados. Outra função aqui da gente adicionar os lúpulos, né? Os lúpulos eles também contribuem com aromas e sabores. E quanto mais tardia for a adição dos lúpulos, maior vai ser a contribuição em relação a sabores. Então, tradicionalmente, uma inserção em 20 minutos de fervura, ou seja, faltando 20 minutos para você desligar, né, você já ficou ali numa fervura completa de 60 minutos, adicionou lúpulo de amargor, ficou 40 minutos fervendo e agora, faltando 20 minutos para desligar, você adiciona ali o seu lúpulo voltado a promover sabor, né? Eu quero deixar o gosto de lúpulo na minha cerveja. É neste momento que você vai fazer esse tipo de inserção. E para isso você vai usar lúpulos com alfa-ácidos baixos, porque você já não quer mais uma contribuição de amargor tão intensa na sua cerveja. Você quer de sabor, né? Aquele gostinho bom do lúpulo, sem ser de amargor, né? E você tem que tomar cuidado porque os lúpulos americanos dificilmente possuem menos de 5% de alfa-ácido. Significa que nas suas receitas americanas você vai ter uma contribuição muito intensa também de amargor nesse momento. Quando você usar suas ferramentas de cálculo ou estiver planejando a sua receita, tenha em mente que o lúpulo que tiver uma intensidade muito alta de alfa-ácido, nesse momento também vai contribuir bastante com IBU. Você pode estar dobrando às vezes a quantidade de IBU da sua cerveja porque colocou aí nesse momento um lúpulo de alfa-ácido bastante alto. Por fim, uma terceira adição ali no finalzinho da sua fervura, faltando 5 minutos, ou até mesmo depois que você já terminou a fervura, já desligou o fogo, né? Está esperando ali para fazer o air-pull, está esperando para resfriar, você pode fazer a sua última adição de lúpulo. E essa última adição, ela tem o objetivo especialmente de produzir aromas, né? Produzir aromas na sua cerveja. Uma terceira e última adição, aquela que acontece ali nos últimos 5 minutos, ou até mesmo depois de você já ter desligado o seu fogo, né? Já esperando para fazer o air-pull ou esperando para fazer ali o resfriamento, é a adição que vai te produzir aromas na cerveja. Vai ser extraído muito pouco amargor nesse momento, né? O amargor que vai acontecer vai ser em relação à temperatura ali que tiver o seu mosto. Se ele estiver acima de 85 graus, ainda vai produzir um pouco de amargor. Mas se já estiver abaixo de 85 graus, ele praticamente vai produzir somente sabor e aroma. Quase não vai produzir
amargor, mas especialmente você vai conseguir guardar aromas. Aquela adição de 20 minutos que traz sabor, pelo tempo de 20 minutos, a fervura ainda vai carregar, vai levar embora os aromas, mas essa daqui, como você já não tem quase nenhum tempo de fervura, ou simplesmente desligou o fogo, você vai conseguir preservar aromas. Além de sabor, você vai conseguir produzir principalmente os aromas. Também utilize lúpulos com alfa-ácidos baixos, para ter um baixo impacto aí no IBU da sua cerveja e especialmente contribuir com aromas. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que representa tradicionalmente os efeitos do tempo de fervura em relação à lupulagem. Veja, por exemplo, a curva vermelha. A partir do momento, essa curva vermelha ela representa o amargor da cerveja. A partir do momento que o lúpulo começa a ser isomerizado, ele começa a produzir amargor. E essa produção de amargor ela vai até basicamente 60 minutos. Veja aqui o gráfico que em 60 minutos você já produziu 95% da capacidade de amargor daquele lúpulo. Eu estender a minha fervura de 60 para 90 minutos, eu vou ganhar apenas 5% a mais de amargor. Então veja que a produção do amargor ela é lenta, né? Ela precisa daquele tempo todo, né? Dos 60 minutos ali para produzir, ter o alto impacto. Com 30 minutos de fervura, veja que eu estou produzindo basicamente 50% do meu poder de amargor. Então, entre aspas, eu estaria desperdiçando o poder de amargor. Com 20 minutos, eu estaria usando 25% do poder de amargor. Eu estaria desperdiçando, entre aspas, 75% da capacidade de amargor daquele lúpulo. Já para o sabor, ele tem aqui o pico em relação a 20 minutos, né? Quando eu coloco para fervura, ele começa ali a trabalhar, né? Aquela água começa a dissolver a minha lupulina, ela começa a ser quebrada, isomerizada, e aí ela vai ter o pico de sabor em 20 minutos. Se eu deixo mais do que 20 minutos fervendo, ele começa a ser evaporado, a ser perdido, e eu vou perdendo, até que com 40 minutos de fervura, eu já não tenho mais sabor nenhum de lúpulo, eu só vou ter amargor. Para o aroma, isso acontece bem mais cedo. Veja que com menos de 10 minutos, aqui em relação a 7 minutinhos desse gráfico, eu tenho meu pico de aroma. E quando eu passo já aqui para 20 minutos ou 15 minutos de fervura, o meu aroma já foi totalmente embora, já foi totalmente levado pelas bolhas, né, de ar da fervura. Então o aroma ele é muito delicado, ele precisa ser adicionado aqui realmente no finalzinho ali da sua fervura para ele não ir embora. Então, quando são os momentos tradicionais de inserção de lúpulo? Para maximizar os efeitos. Amargor, 60 minutos. Aqui eu tenho 95% da minha carga. Sabor, 20 minutos. Aqui eu tenho o meu pico. Aroma, em torno aqui de 5 a 7 minutos eu tenho o meu pico. É isso que esse gráfico está trazendo para vocês, ok? Então, além dessas três técnicas, que são as técnicas tradicionais de lupulagem aos 60, 25 minutos, nós temos outras técnicas, as técnicas mais modernas em alguns casos, ou mais avançadas pelo menos, de lupulagem, né? Elas têm por objetivo intensificar uma ou outro aspecto da nossa lupulagem. A primeira delas, chamada de First Wort Hopping, ou lupulagem de primeiro mosto, ela consiste em adicionar o lúpulo na panela de fervura antes do hot break, né? Antes de o mosto estar fervendo, antes de o mosto estar completo. Então, como é que você faz? Ali com a sua panela de fervura vazia,
você já coloca os lúpulos lá dentro e na medida que você vai drenando ali do seu esparge, né, fazendo aquele esparge e drenando o mosto, o contato quente do mosto ali com o lúpulo, ele vai começar a trabalhar esse lúpulo. Ele não vai gerar aquela isomerização, mas vai começar a fazer uma espécie de dissolução do seu lúpulo, da lupulina. E este efeito, ele agrega, ele consegue carregar mais sabor na cerveja, né? Ele faz uma oxidação boa ali do lúpulo, de forma a conseguir guardar sabor, principalmente sabor no final da cerveja. Um pouquinho de aroma também, mas principalmente sabor, além do amargor que vai ser gerado ali, principalmente no momento da isomerização, quando você levar isso aqui à fervura. Então, naqueles 30 minutos que ele está acontecendo ali, que ele está dissolvendo, isso vai contribuir para você ter um amargor mais redondo, menos adstringente, né, com a percepção mais agradável. E isso é bem interessante para praticamente todos os estilos de cerveja que levam lúpulos de amargor. Então você pode separar parte do lúpulo de amargor ou simplesmente todo o lúpulo de amargor e usar essa técnica ao invés da técnica de 60 minutos. E você também pode tirar pelo menos ali 1/3 do lúpulo que você colocaria de sabor naqueles 20 minutos finais e trazer aquele lúpulo de baixo alfa-ácido para este momento aqui, aquele lúpulo que promove sabor para esse tempo aqui. Na medida que você também utilize lúpulos, sejam eles de alto alfa-ácido, mas especialmente lúpulos que têm bastante sabor, como por exemplo o Columbus, né? Um lúpulo que além de ter bastante amargor também tem bastante sabor, com essa técnica você vai conseguir preservar melhor ainda o sabor desse lúpulo lá ali na sua cerveja final. Outra técnica é a chamada late hopping, ou adição tardia. Essa técnica ela consiste em eliminar toda a lupulagem de 60 minutos, né, e fazer toda a carga de lúpulo somente ali nos 30 ou nos 20 minutos finais da fervura. Com esse atraso dessa carga de lúpulo, essa técnica ela promove acentuar a parte de sabor do seu lúpulo, né? Você vai conseguir melhorar a parte de sabor do lúpulo. Só que essa técnica, quando você calcula ela, você vai perceber que você vai aumentar a quantidade de lúpulo necessária. E com esse aumento de massa verde, você pode também estar trazendo outros sabores, tendo uma mudança de perfil sensorial, que pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo do tipo de lúpulo, do tipo de receita que você está fazendo. Então ela pode não ser adequada para todos os estilos de cerveja, mas para cervejas muito aromáticas, como IPAs, APAs, por aí, pode ser interessante sim, você fazer essa carga maior aí no final da sua fervura, ok? Eliminando, aí, como eu falei, a parte dos 60 minutos. Posso combinar uma parte do lúpulo com first hopping e uma parte com late hopping e eliminar os 60 minutos? Pode. Pode fazer isso, é uma coisa que eu faço e gosto bastante do resultado. Deixo ali mais ou menos 1/3 do meu lúpulo de amargor para o first hopping, que também leva sabor, e 2/3 ali para o late hopping. E aí eu consigo bastante sabor e bastante aroma. IPA, NEIPA, APA, tudo isso aí são receitas importantes para você usar com essa técnica.